adianta querer esconder da imprensa. Não adianta. Pobre sofre nesse país. Claro que bandido não vai falar comigo, porque não gosta de mim. Cores, formas, texturas. A arte e o talento do artista da nossa terra. Ateliê Sergipano. Todos os domingos, às 5 da tarde, aqui na TV Caju, um novo jeito de te ver. A arte, a cultura e o que movimenta a nossa cidade está no Viver Aracaju. Sábado, 19h30, aqui na TV Caju. Afinal, cultura é o que a gente faz. Todas as quartas-feiras, às 3 da tarde, aqui na sua TV Caju, um programa diferente. É o Natureza Humana que eu apresento. Nós falamos sobre filosofia, artes, religiões, ciências e meio ambiente. É um programa holístico. Eu aguardo você aqui na sua TV Caju, canal 47, todas as quartas, às 3 da tarde. A sabedoria, a arte e a cultura do povo vão entrar na sua casa. Apresentadas por Aglaé Alencar. Andanças do folclore sergipano. Uma viagem pelas nossas raízes. Todos os domingos, às 2h30 da tarde, aqui na TV Caju, um novo jeito de te ver. Vestibular 2003. Sai na frente quem acompanha a programação da TV Caju, Liberdade FM, Infonet. Flashes, reportagens, informações e resultados. Tudo o que você precisa saber sobre o concurso Vestibular 2003 da Universidade Federal de Sergipe. Vestibular 2003, na Rede Sergipana de Notícias. Oferecimento IASES Internexus. Matrículas abertas. Cursos para crianças a partir de 7 anos. Master, Colégio e Pré-Vestibular. Campeão na Unid 2003. Seu parceiro até a vitória final. Os mais importantes temas jurídicos da atualidade brasileira. A opinião e a orientação segura de profissionais especializados nos diversos ramos do direito. O debate e a crítica consistente sobre a criação e aplicação das leis. Nossa missão é transmitir de um jeito simples a informação necessária para que você possa defender seus direitos e exercitar plenamente a sua cidadania. O universo jurídico numa linguagem simples e objetiva. Visão Jurídica, a sua revista eletrônica de direito e de cidadania. Todas as segundas às 5 da tarde, aqui na TV Caju, canal 47. Oi, gente! Toda semana eu tenho tido bate-papos geniais com pessoas interessantíssimas, né? E que a gente aprende muito. Então, eu, como não sou egoísta, estou chamando você para estar com a gente. E sabe aonde? No Identidade, claro. Domingo, 7 da noite, na TV Caju, canal 47. Um novo jeito de te ver. Bastidores! Todas as quartas. Ao vivo! Ao vivo! Bastidores, todas as quartas, ao vivo, aqui na sua TV Caju, um novo jeito de te ver. Ei, você aí! Pelo que eu estou vendo, você já sabe que eu vou falar do nosso programa Casa de Taipa. É isso aí, todos os domingos, aqui na sua TV Caju, canal 47, a partir das 18 horas. Nem precisa dizer, né, que aqui é violeiro, repentista, cantador, embolador e muito artista sergipano também. Tá legal? Então tá tudo combinado, a gente se encontra aqui, na sua TV Caju. A
sabedoria, a arte e a cultura do povo vão entrar na sua casa. Apresentadas por Aglaé Alencar. Andanças do folclore sergipano, uma viagem pelas nossas raízes. Todos os domingos, às 2h30 da tarde, aqui na TV Caju, um novo jeito de te ver. A novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido ali na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo para ceia. É do ministro da Cultura, Gilberto Gil. E com a gente, Sônia, começando aqui o contraponto número 60, o primeiro do ano. A novidade veio dar à praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. Olha aí, assinantes, começando o primeiro contraponto de 2003, voltando aí depois de uma breve férias e fazendo aqui hoje o programa com o advogado Carlos Alberto Menezes, com Cauê também de volta e com Luiz Alberto, professor da universidade. Lembrando que sua participação é fundamental pelo telefone 2140047 ou ainda pelo endereço eletrônico contraponto@infonet.com.br. Bom ano novo para os senhores. Cauê, você finalmente de volta depois dessa campanha política, de tudo, reaparecendo aqui, né? Um prazer pra gente. É um prazer também meu voltar aqui ao Contraponto para a gente discutir algumas... Você já é da casa, mas faltou tanto que já estava quase distante, né? Eu espero não faltar tanto mais. Tá certo. E nós temos aqui hoje alguns assuntos, dentre eles o novo governo Lula, o governo também novo aqui no estado e, enfim, alguns outros assuntos que fizeram o noticiário da semana. Eu começaria então com a montagem do governo Lula, e essa altura já não a montagem, mas o próprio início mesmo do governo. E já que eu falei aí, ministro da Cultura, Luiz Alberto, você que é um homem também de cultura, e eu não sei nem porque eu também, você é um homem de cultura, desculpe, causou polêmica, tomou aquela reprimenda do Frei Beto, mas me parece um ministro formidável, tal como vimos aí nessa letra, né? Muito bonita, né? Sem dúvida alguma, eu acho que o ministério do governo Lula, ele representa um pouco aquilo que foi o próprio resultado dessa caminhada. Nós não podemos desprezar e esquecer, por exemplo, que a música marca a caminhada da política e dos grandes momentos de luta da sociedade brasileira. Gilberto Gil é um desses expoentes, esteve em todos os momentos. Então, se cobrar dele determinadas posturas, como se ele tivesse agora que ser enquadrado e modificar e deixar de ser Gilberto Gil, me parece um absurdo. É como querer querer que Lula deixe de ser Lula, deixe de falar com o povo, e que às vezes parece até de um populismo quando se cria ou quando se quebra determinados ritos. Uhum. Eu acho que Gil representou esse impacto. Agora, acho que a cultura está em boas mãos. Está em quem é do ramo. Em quem é do ramo. O Cauê, ele fala em quebrar os ritos, e é disso que eu queria falar a partir de agora, porque a própria posse parece que teve alguns elementos peculiares, o tempero que caracteriza esse estilo de ser Lula. Mas eu queria, antes de você falar, eu queria chamar aí o nosso VT com Lula, o estilo Lula agora no poder, Sônia. Meus amigos parecem ter medo de quem fala o que sentiu, de quem pensa diferente, nos querem todos iguais. Assim é bem mais fácil nos controlar e mentir, mentir, mentir e matar, matar, matar o que eu tenho de melhor.
Cauê, é o que o povo chamou de o povo no poder. Exato, e para nossa satisfação, Lula... O que a imprensa falou, desculpe. E para minha satisfação, Lula manteve esse jeito de ser, né? Eu acho que a liturgia do poder exige determinados ritos e a própria liturgia do cargo vai exigir de Lula gradativamente uma separação disso aí, né? Porque ele não vai poder estar a todo momento assim. Eu espero que ele fique muito tempo assim, como ele está, né, sem perder esse contato com o povo, porque ele é legítimo, ele é bastante legítimo, vem de uma relação bastante legítima, não é nada acontecido agora. E acho muito bom que seja assim, até porque é o seguinte, é um novo governo mesmo, né, não só no conteúdo das ações que eu tenho certeza que virão, não só no conteúdo da trajetória de Lula, mas também no jeito de ser dele, no comportamento dele na relação com o povo. Acho isso fantástico. Hoje, por exemplo, ele estava no Piauí, né, numa favela no Piauí, da favela Irmanduce, que eu acho que é uma coisa fantástica. Nos primeiros dias de governo ele vai perseguir aquele objetivo que ele colocou, a questão da fome zero. Então vai para um lugar que é representativo exatamente das condições mais miseráveis, humanas e tudo mais, e leva logo toda a sua equipe para mostrar isso. Acho aí muito bom. Roberto, vamos ver se a gente arranca uma opinião discordante. O nosso representante do conservadorismo, que é Jorge Carvalho, não está presente hoje, você pode muito bem representá-lo, não? Não substituí-lo. Então você já pode começar com essa história aí. O papel de Lula, até o momento em que ele puder desempenhá-lo dessa forma, estará muito bem situado. Eu acho o seguinte, que governos necessariamente têm que se destacar por um grande conteúdo pessoal, por exemplo, do seu governante. E governos podem desenvolver... através do seu líder, governos podem, através do seu líder, desenvolver um papel de espetáculo. Eu acho que tem muito de espetáculo. Tem uma margem para o espetáculo. Tem uma margem muito grande para o espetáculo. E isto ajuda a estabilizar, a legitimar o próprio governo. É claro que o tempo todo não pode ser espetáculo, não pode ser circo, não pode ser esse show. O governante, um pouco, ele é um showman. O Bush é um showman. Você não pode desenhar uma perspectiva de que, por exemplo, Bush o tempo todo sabe o que está fazendo. Acho até que não sabe. Acho que nunca sabe. Nunca sabe. Eu nem tenho a expectativa também de que o tempo todo Lula vai estar sabendo o que está fazendo, tá? Agora, esse tipo de papel que ele cumpre, esse jogo aí, é um jogo bonito, é um jogo envolvente, é um jogo sedutor, o povo gosta disso. E o governo tem que estar aí na sintonia com o povo, com as aspirações, enfim, é isso que dá legitimidade. Mesmo considerando... E garante a estabilização. Mesmo considerando aqueles riscos que dizem de que, do ponto de vista da segurança, ele comete algumas imprudências. Bobagem. O mundo vive de incertezas, o mundo vive de inconsistências, vive de inconstâncias, tá certo? E o risco é necessário à vida no mundo. Se tiver de pintar alguma coisa, não será pela quebra do protocolo. Claro, sem dúvida. Eu acredito que não. E acredito que na medida em que o governo, desculpe, Luiz, na medida que o governo ele toma medidas, ele começa a mostrar como vai ser esse governo de Lula, e combinado com essa, digamos assim, com essa mise-en-scène que Lula faz, e que para mim é legítima, por isso que eu acho que é bastante legítima, né? É diferente, por exemplo, se o Fernando Henrique fizesse esse tipo de coisa, seria extremamente contraditório. Estilo, né? É outro estilo, exato. Mas então, é um espetáculo também. Mas é um espetáculo também, exatamente, né? Política e espetáculo, elas caminham juntas. Eu acho que tem que se ver o seguinte, que grau de legitimidade tem uma coisa ou outra, né? Que grau o espetáculo corresponde exatamente ao conteúdo do enredo que se desenrola ou não. O que eu quero levantar aqui, Luiz Alberto, e aí você como antropólogo pode dar uma contribuição mais rica, é que na verdade há uma lua de mel e a imprensa, o circo da notícia, e que vive desse espetáculo, há uma margem previsível, né, para essa lua de mel, para esse casamento feliz dos dois lados. Mas chega um ponto em que as coisas precisam ser resolvidas, os conflitos começam a aparecer, e eu vou dar um exemplo concreto, né? O garotinho está fazendo uma verdadeira... está colocando a faca no pescoço, né? Uma coisa feia, inclusive agora com a questão da Petrobras também. Ou seja, esse casamento, essa lua de mel, pode acabar assim de uma hora para outra, e aí o governo ficar destituído de nenhum glamour, né? Do ponto de vista, você colocou a antropologia, do ponto de vista antropológico, toda lua de mel é temporária. Ninguém seguraria uma lua de mel eternamente. Para a felicidade Se não se chamava lua de mel, se chamava casamento, né? Bem, é evidente que esse primeiro momento, e foi colocado muito bem, nós estamos num momento, o mundo todo, no qual a mídia faz a marcação
do sucesso, né? Aqueles 5 minutos da fama que todo mundo procura. Né? No caso de um candidato como Lula, que é preciso entender que desde a eleição de 89, ele fez esse mesmo estilo de campanha, descendo, abraçando, chorando com o povo. Porque quando a gente vence, normalmente esquece. Como eu estou desde o primeiro momento, nós chorávamos as eleições perdidas. E, é claro, os vencedores normalmente vão para as luzes das televisões. E nesse momento é Lula que está... Você chorou essa eleição ganha? Chorei também, porque a gente percorreu 20 anos, e 20 anos na história humana e na história da sociedade não é muito. Todos nós colocávamos como uma utopia, todos nós que estamos aqui vivemos o nascimento em 79, 80, por exemplo, eu particularmente do Partido dos Trabalhadores, e toda essa história que se desenrolou, todos nós vivemos, e 20 anos na história de uma sociedade é nada, na história humana é absolutamente insignificante. É verdade. E, no entanto, a gente está dando um salto magnífico. E para alguns que achavam que a luta armada era o processo mais rápido para chegar lá, a história demonstrou que nós estávamos certos, contra aqueles que achavam que o caminho era a luta armada. Nós apostamos no caminho da democracia, no caminho do voto. E fizemos, e acho que estamos vivendo um momento revolucionário nessa perspectiva, numa perspectiva gramsciana, quer dizer, na qual a mudança se dá por um pacto, e este pacto, e aí é que está o segredo da lua de mel, me parece, se ele consegue firmar agora os pactos que ele colocou na ordem do dia, acho que essa lua de mel vai durar demorar. Mais. E eu não chamaria lua de mel, aí eu já chamaria o casamento da sociedade com o governo, o Estado e o povo, quer dizer, fazendo um reencontro e dando uma outra direção. Olha, já que Luiz Alberto já puxou o assunto para o outro lado, eu vou acompanhar agora esse caminho aberto por ele, porque colocando a seguinte questão: na medida em que você faz uma transformação, né, ou se propõe a fazer uma transformação da sociedade, ou seja, não uma revolução, mas uma mudança de maneira mais geral, sem custo nenhum, sem sangue derramado, não significa também que o resultado desse processo vai ser bem menor, que você vai ter que conciliar muito, vai conceder muito, como ademais ocorreu agora na montagem do governo. Ou seja, não há também, você responde depois, não há também, não há também o risco de que essa maneira tão soft, tão suave, tão branda de mudar as coisas, também acabe não surtindo aquele efeito que nós queríamos lá atrás, quando a esquerda se dividia entre uma proposta gramsciana, como ele diz, ou a luta armada em si. Né? Mais radical. Mais Guevara. Mais Guevara. Eu acho que cada momento histórico, as forças que têm compromisso com a história, ela vai buscando alternativas, né, para entender o processo e até para formular soluções para o processo. Né? Naturalmente, na medida em que essa tal ou qual proposta ganha maior ou menor número de simpatizantes na sociedade, ou o nível de amadurecimento dessa sociedade está em sintonia com aquilo que se propõe, se leva. Eu acho que as diversas experiências do mundo, né, passaram por isso. E é exatamente essa experiência do mundo que referencia e referenciou toda a esquerda brasileira durante muito tempo. Né? O processo, costuma-se dizer que o Brasil não faz rupturas, faz transições. Né? Então, em diversos momentos, o Brasil fez a República, por exemplo, parece que passa um pouco por aí, e os outros diversos processos. Acho que talvez seja um pouco o jeito da nação brasileira se fazer enquanto nação e fazer as suas mudanças. Claro que o maior ou menor grau de profundidade dessas mudanças, nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar. A pergunta do Luciano foi muito boa, e ela foi no centro da questão, de cujo eixo, na verdade, se procura desviar neste momento. Eu estou de acordo inteiramente, Luciano, que mudanças reais, mudanças substantivas, mudanças efetivas, têm como um pressuposto um jogo de força real. Sem força não há mudança, tá certo? A demonstração
mais inequívoca e evidente disso aí é de que a ocupação do espaço do poder pelos novos agentes nesse momento, não é, simplesmente representou uma mudança de personagens de alguns signos, não é? Mas o modelo de atuação governamental, não é? Ele parece que quer representar tão somente uma continuidade do modelo anterior. Tudo está a indicar, pelo menos até onde a gente consegue perceber nos horizontes, que nada mais neoliberal, até pelo menos esse 10º dia de governo petista, tá certo, do que o governo petista, de que os petistas que tanto combatiam o neoliberalismo dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, e vai continuar durante um bom tempo com essa marca do neoliberalismo. Eu, na verdade, tenho alguma perspectiva de que, alguma expectativa de que as coisas não continuem assim, mas vejo que durante um bom tempo vai continuar assim. Senão, não terão condições de tomar o fôlego necessário para implementar, parece, algumas mudanças que eles desejam implementar. Luiz Alberto, eu não sei se isso é uma constatação ou uma denúncia, ou uma acusação. Não, eu não concordo com a análise dele, não. Acho que, primeiro, 10 dias é muito pouco para se analisar. Agora, acho que o fato de dizer que a gente optou por um caminho, vamos dizer, civilizado de transição, dizer que isso é continuidade ou é continuismo do neoliberalismo, eu acho que não. A marca dos ministros que estão aí, boa parte deles não é uma marca neoliberal. Quer dizer, é possível que no primeiro momento a gente esteja identificando, fulano de tal, a política no Ministério da Fazenda. Aí, sim, tem que ser uma política conservadora neste primeiro momento, porque nenhum governo vai fazer marola no início de sua gestão. Claro, se forçar a mudança não governa, Luiz Alberto, nesse instante. Não, pois é, mas acho que você está analisando o governo a partir de um elemento. Acho que não é a marca do conjunto desse ministério. Eu não identifico esta marca de neoliberalismo nas pessoas que estão assumindo. Para falarmos de pessoas, para não recorrermos ao que está colocado aí como proposta política. Não é? Porque essas políticas vão se efetivar. Quer dizer, essas políticas agora é que vão começar a acontecer. Mas quando se coloca e se exige um compromisso social, ou se coloca que é necessário modificar. O discurso de Lula é emblemático disso, que você fazendo análise do conteúdo do discurso de Lula, não é um discurso neoliberal. É um discurso no qual ele aponta para mudança, para voltar ao velho tema, revolução, mudança. Claro que nós optamos por mudança. E eu não tenho dúvida que o caminho que está apontado aí é um caminho de mudança. Olha, apesar dessas águas tranquilas a que Carlos Alberto se refere, tem muita gente já incendiando, pelo menos na fala, como o ministro Roberto Amaral, e é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre a bomba brasileira, a bomba atômica. Daqui a pouco, depois do intervalo. Cores, formas, texturas. A arte e o talento do artista da nossa terra. Ateliê Sergipano, todos os domingos às 5 da tarde, aqui na TV Caju, um novo jeito de te ver.
O nosso programa mudou de nome e de horário. Agora é Liberdade Sem Censura, de segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã. São 6 repórteres da rua, trazendo a informação precisa, a notícia sem retoques. Liberdade Sem Censura, um programa de TV com transmissão simultânea pela Liberdade FM, Ouro Negro FM de Carmópolis e Infonet. Você não corre mais o risco de perder o nosso programa. TV Caju, canal 47. Um novo jeito de te ver. Olha aí, voltando com o segundo bloco do Contraponto, eu já disse a vocês que aqui no intervalo às vezes é melhor do que o programa propriamente dito. Lembrando que sua participação é importante, você pode ligar para o 214-0047 ou ainda pelo endereço eletrônico contraponto@infonet.com.br. E, como eu disse, a bomba atômica brasileira. O ministro Roberto Amaral, da Ciência e Tecnologia, foi dizer que queria, na verdade, um plano de energia atômica e acabou se explicando mal e pareceu para o mundo que o Brasil estaria pensando também na sua bomba. Uma bomba como notícia, né, Cauê? Uma bomba, mas não sei que efeito essa bomba tem não, viu? Porque a figura do ministro ficou um pouco... Com aquele pijama de seda, como diz Alberto. Ficou um pouco folclorizada, né? Terminou ficando um pouco folclorizada. Mas eu acho que ele propõe uma discussão interessante. Acho que o Brasil não pode mesmo abrir mão da tecnologia, sob hipótese alguma. Então por que foi folclorizada? Porque eu penso que, aos olhos do mundo, o Brasil pareceu assim. O Brasil é um país sério, que tinha um governo sério, que continua nessa mesma direção, né? Não é um governo de galhofa, de bravata. Tanto que tem esse perfil até um pouco neoliberal, mas que, do ponto de vista de iniciativas de política externa, e nesse campo aí da tecnologia, já que ele precisa deixar de ser dependente de um modelo, né, de 500 anos, na medida que o Brasil anuncia isso, ele dá para o mundo um sinal de independência, né, de que, se for interessante um plano de energia nuclear, que ele vai fazê-lo, queira ou não, a comunidade internacional gosta, né? Uhum. E acho que a principal referência, eu acho que ainda a gente ainda sofre muito com o problema dessa necessidade de ser guiado pelas grandes potências. Porque acredito que, na medida em que a discussão se coloca a partir dos pontos de vista da nação, o que interessa à nação brasileira, né, eu acho que aí sim se resolve as coisas, tanto no campo da ciência e tecnologia, como nas diversas outras questões. Porque como nós vivemos um grande período, né, sob um pouco a tutela desses ditames dos mecanismos internacionais, do G7, do G8 e tudo mais, eu acredito que quando essa discussão se coloca sob a ótica dos interesses da nação, tanto essa questão, repito, como outras diversas questões vão ser aí polêmicas, vão ser muito polêmicas. O ideal era que o mundo ele não tivesse a bomba atômica, mas o mundo tem. Tem. Uhum. Pois é, ainda tem. Aí é que tá. Alguns têm e a maioria não tem. E os que... O que é que se estabelece aí, Luiz? O que se estabelece aí é aquilo que o sociólogo chama de poder soma zero. Vale dizer, alguns têm muito ou todo o poder e outros não têm qualquer. Né? Em função disso, assina-se um tratado de não proliferação de armas nucleares. Né? Mas o Brasil, na época dos militares, parece que estava aí no projeto de desenvolver alguma coisa nesse sentido, embora não fosse claramente revelado em torno da bomba atômica. Não é? Bom, de qualquer forma, o ministro não falou em bomba atômica, ele se explicou muito claramente, ele falou na pesquisa da tecnologia nuclear que seria aplicado a diversos campos da ciência, na alimentação, enfim, e nunca de bomba nuclear. Confundiram os conceitos, certamente. Ou confundiram porque quiseram, né? Agora, veja bem, eu quero colocar, Luciano, que esse negócio de bomba atômica não é tese nem de direita nem de esquerda. É claro. Né? É uma tese que está vinculada a um conceito chamado de soberania nacional. Uhum. Bomba atômica assegura, garante ou não a soberania nacional? Do ponto de vista da geopolítica, né? Isto da convivência entre as nações, entre os diversos estados, é conveniente ou não um país ter bomba atômica? Brincou-se com isso porque foi a Enéas que colocou na eleição de 1998. Agora, a discussão em torno do assunto ela não é de todo inútil. Eu não tenho essa visão de que é um absurdo se discutir sobre bomba atômica. Até acredito que existam outras prioridades. Mas eu sei que para qualquer Estado, prioridade número 1 é a defesa da soberania nacional. Estado potência. Roberto, antes de você falar, apesar do pijama de seda do ministro, né, eu acho que
que ele falou sério e que o mundo entendeu sério, né? O Brasil, na verdade, é uma potência que vai ter que começar a pensar nisso. Claro. Né? E que, portanto, não é uma coisa folclórica. E com todo respeito, folclore é uma coisa séria. É verdade. Você está diante de um estudioso do folclore. Acho que o ministro não foi feliz, quer dizer, porque quando você fala sobre temas tão complexos e você às vezes tem o tempo da televisão, resvala-se às vezes para uma confusão. Né? Primeiro, a discussão central hoje é uma política de energia, de pesquisa de energia, que nós estamos atrasados. Qual é a grande discussão hoje que está com a Petrobras? A Petrobras hoje não é mais empresa de petróleo, todo mundo imagina, mas mudou a missão da Petrobras. É uma empresa de energia. E nós temos que discutir energia eólica, temos que discutir energia solar, temos que discutir energia atômica, porque há um esgotamento desse tipo de energia que nós utilizamos. E o nível de desenvolvimento da pesquisa no Brasil, e aí é o que o Roberto Amaral tem tentado dizer, e às vezes por conta do tempo, aí caiu nessa discussão de bomba atômica, nós temos que modificar a política de pesquisa de ciência e tecnologia no Brasil. Temos que ter mais investimento nisso. Quem faz pesquisa no Brasil? As universidades públicas federais. E aí é preciso que nós recuperemos isso, coloque-se bastante recurso, porque pesquisa nessa área não custa caro. E aí sim, essa discussão da defesa, porque não é só a bomba atômica, nós temos que discutir qual é a natureza da defesa que nós temos que ter hoje em relação aos outros países. É com o exército como está, com armamento sucateado, segundo os depoimentos, desde os caças, etc. Então, imagina uma bomba atômica deslocada de toda essa discussão. Né? Agora, foi bom porque acho que essa discussão remete à discussão do problema de energia e da pesquisa na área de energia. Por exemplo, nós utilizamos aqui no Nordeste e no Brasil, principalmente no Nordeste, nós não utilizamos nada da energia solar, uma energia de graça, limpa, pura, que não tem problema ambiental nenhum. No entanto, falta dinheiro para pesquisar. Eólica, aproveitar os ventos, a biomassa. Então, esse era o problema central que a televisão chega e aí o repórter, muito habilmente, perguntou e a bomba atômica. A imprensa, como sempre, né, alimentando a notícia como circo, como espetáculo, procurou tirar esse seu lado mais pitoresco. Agora, veja só, o Luiz Alberto fala aqui em soberania nacional. Ainda esta semana, eu conversando com uma pessoa, eu acho que o Jorge Carvalho mesmo, ele dizia que era talvez um dos poucos brasileiros que tinha se posicionado contra a suspensão da licitação da compra dos aviões supersônicos para a aplicação do dinheiro no programa de Fome Zero. Ele dizia que as Forças Armadas estão desaparelhadas, precisam se aparelhar, até porque há, de fato, um risco de guerra, de guerra de outra maneira, uma guerra informal, mas, enfim, há efetivamente hoje uma invasão da Colômbia, da guerrilha colombiana na Amazônia brasileira. Isso já foi constatado, né? E essa guerrilha não é brincadeira, essa guerrilha já controla 40% do território da Colômbia. Quer dizer, eles diminuíram o poder do Estado lá e pode fazer um estrago ali no Brasil, não do Brasil como um todo, mas naquela região ali. Ou seja, nós precisamos estar armados para enfrentar isso aí, né? É evidente. O Brasil não precisa de força bélica para a expansão. Essa questão há muito que não está colocada desde o século XIX, o final do século XIX, que não está colocada no Brasil. Desde o Acre, né? Isso. Agora, o Brasil precisa da força bélica, sim, para a defesa. Não é? A política internacional, ela muda. Hoje ela tem uma feição, amanhã pode ter uma feição completamente diferente, e o país deve estar aparelhado para possibilidades de mudança. Hoje parece que o Brasil vive num continente de paz, mas essa ideia de um continente de paz pode ser rapidamente? Não pode ser não, Cauê. Já está mudando. A própria América Latina está aí. A América Latina está com problemas graves, claro. Não é? Quer dizer,
Já está mudando. Quer dizer, quem garante a defesa do Estado é a força do canhão. Não dá para você pensar num Estado, por exemplo, que tem uma marinha dotada de alguns botes, algumas canoas, né, para processar a defesa dos mares. Eu aproveito isso porque qual é o equívoco do meu amigo Jorge Carvalho? É imaginar que com a compra dos aviões se resolveria o problema. É o problema de uma política geral de mas aí, veja, reequipamento. Foi colocado por mim, não sei se o pensamento dele é esse. De repente, você também ele entende isso como terá sido apenas um gancho da parte dele. Porque no fundo não é a compra de aviões neste momento que vai garantir. Olha, vamos ouvir, tem um assinante ao telefone, eu queria... Pois não, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Pois não. Bom, cumprimento primeiramente a todos da mesa, a qualidade e o nível como vocês estão levando as discussões. Pois não. Eu queria introduzir uma outra questão. Pois não. Durante a campanha política, segmentos do candidato eleito utilizaram o Zé Eduardo, como não sergipano, como forma exatamente de excluí-lo, digamos, de uma vitória no pleito eleitoral. Uma visão muito xenófoba, muito pequena da questão. Eis que, de repente, uma emissora ligada ao próprio candidato eleito, agora governador, começa a apresentar uma sergipanidade do Zé Eduardo atrelada à Petrobras, a presidente da Petrobras. Eu gostaria, aproveitando inclusive a presença do Luiz Alberto, como antropólogo, que se fizesse uma leitura dessa questão. A questão da sergipanidade, do atrelamento. Se não interessaria, no meu ponto de vista, muito mais, a desestabilizar o próprio Zé Eduardo, hoje presidente da Petrobras, levando a questão técnica de competência e de decisão de partido para uma questão de sergipanidade. Muito obrigado. Hein? Quem está falando? Fernando Lins. Fernando Lins. Professor, prazer viu? Muito obrigado pela participação. Luciano. Um abraço, hein? Um abraço. Ok. Fernando, é um prazer. Eu acho que nós temos que separar, quer dizer, eu pelo menos entendo que essa questão foi utilizada no momento de acirramento político e no qual se recorreu aos golpes mais baixos, né? Tendo em vista que o exercício da política, e é uma expressão popular, já que nós estamos falando no campo do folclore, da antropologia, é uma expressão popular muito rica, diz a política é a arte do cão. Isto é, no sentido, quando chega no momento de acirramento, eles recorreram para aquilo que tinha de mais baixo, dos golpes mais baixos, para ganhar. Mas isso, se você percorrer todos os processos eleitorais em diferentes estados, você vai encontrar desde levantar a história pessoal, se a pessoa tinha uma outra mulher, se tinha essa ou aquela relação. A campanha no final em Maceió diz que foi um grande exercício de baixaria para o nível pessoal, um falando da esposa do outro, e o outro falando da vida pessoal. Enfim, o que eu quero dizer é que aquilo foi de uma infelicidade muito grande, porque marca. Neste momento, a discussão de trazer quando agora se coloca pelo lado contrário, e a discussão hoje da questão de Zé Eduardo, a nível, pelo menos, algumas notinhas que saíram no estado de São Paulo, alguns comentários de Boris Casoy, algumas coisas que eu li e que eu vi, me parece muito mais, não é a discussão da sergipanidade, eles tentam dizer que é um político que está assumindo e não um técnico. Então é o discurso da competência que se tenta colocar, que é um discurso que, na verdade, só se recorre a isso para tentar desqualificar a própria ação e a própria presença do grande político que foi Zé Eduardo. Então, eles dizem o quê? Não, é porque ele é político, não é técnico. Ora, antes de ser político, ele não foi, durante alguns anos, geólogo, trabalhando na Petromisa, então qual é a distinção que se faz? Então, Fernando, eu compreendo dessa forma.
foi um momento ruim da história política sergipana, porque mexeu com todos nós, que apelou para um certo racismo, tentou levantar valores que não são, até porque a sergipanidade é marcada historicamente pela receptividade que tem ao de fora. Você me permite, Lúcia, mas não houve nem xenofobia, tá certo? E nem houve essa doença, essa praga toda que está sendo colocada. A rigor, aconteceu com o Zé Eduardo um fenômeno muito semelhante ao que aconteceu com a figura sedutora do senador Gilvan Rocha no início dos anos 80. Veja bem, o Gilvan, brilhante, cintilante, nos anos 70, melhor dizendo, uma figura incandescente, foi eleita aqui para senador no estado de Sergipe no ano de 1974, foi para Brasília, tá certo, e passou 8 anos lá dando belíssimos discursos, foi um dos mais expressivos representantes que a nossa terra já teve lá no Senado Nacional em toda a nossa história. O que acontece é que durante o tempo que ele ficou lá, se esqueceu daqui. Resultado, concorreu em 82 para governador, foi massacrado por João. Zé Eduardo, bom, diferentemente de Gilvan Rocha, né? Até porque não é tão brilhante quanto Gilvan ou quanto Gilvan foi, melhor dizendo, veio de algum estado aí que não é Sergipe, não é? Se elegeu aqui senador em 1994, no contexto de uma campanha atípica, compreendeu? Foi para Brasília e não se identificou com os valores locais. Não reconhecia os nossos ícones, os nossos personagens, as nossas tradições, tá certo? Teve problemas sérios, graves de relacionamento que todos nós escutamos. A questão central não foi ele ser mineiro, gaúcho ou carioca, que ninguém sabe o que ele é na verdade. A questão central não foi essa. A questão central foi a falta de identificação com a nossa gente, com o nosso povo, com as nossas práticas, com os nossos costumes, uma comunicação. Foi isso que aconteceu. A questão da sergipanidade não foi colocada porque Sergipe é um estado que se distingue, Luciano, pela circunstância de receber bem todo estrangeiro, todo forasteiro. Mas essas afirmações são folclóricas. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que Sergipe Agora querem fazer Zé Eduardo de vítima? Veja só, Carlos Alberto, isso tem a ver com o próprio discurso oficialista de governos e governos, de Encetur, e que é esse grupo que hoje que acusou, né, Olha, eu tenho uma opinião, e que continua acusando, só terminando. Por exemplo, o Zé Eduardo disse outro dia uma coisa, que ele escolheu o Sergipe para viver há 20 anos, e efetivamente é verdade. Né? De um certo ponto de vista é verdade. O que é se identificar com a cultura? Ora, eu chego em Nova York e vou morar em Nova York bem feliz da vida, não preciso me vestir a caricatura do nova-iorquino, né? O que é ser sergipano? Essa palhaçada também que a mídia, né, essa nossa mídia despreparada, vende do artista da terra, dessas coisas superficiais, que não resistem a uma análise. Eu ia perguntar a Carlos Alberto algumas coisas, assim, como é que ele se identifica com essa sergipanidade que você está cobrando de Zé Eduardo. Porque nós tínhamos aqui uma das nossas confrarias, era a Confraria da Buchada, no qual um dos membros mais presentes era Zé Eduardo. E eu poderia dizer... Mas aí é o gueto do PT, é diferente. Isso não é a comunidade, é a cultura sergipana. A Buchada é a cultura sergipana, Carlos Alberto. Olha, deixa eu colocar uma opinião aqui. E eu vou pedir um intervalo, rapidamente. Até porque, como eu vivi um pouco o epicentro da campanha, assim como o Luiz também, eu acredito que a raiz mesmo da questão do processo eleitoral, acho que tem a ver com o que Carlos Alberto colocou. Assim, o fato do grau de inserção de Zé Eduardo na sociedade ainda está num nível de, talvez, não tanto quanto se esperava, por exemplo, de um senador que passou 8 anos e tudo mais. Agora, Zé Eduardo, isso não exime a responsabilidade da campanha, de uma campanha, eu digo, uma campanha suja que foi feita, sim. Porque na medida em que se coloca um vídeo na internet com cenas de um casal, né, como foi colocado, né, uma baixaria, aquilo realmente é baixaria, não há como explicar isso. E essa campanha que se procurou fazer no sentido de denegrir ou desqualificar Zé Eduardo pelo fato de ele não ter nascido em Sergipe, isso foi uma coisa evidente, né? Isso passou pela imprensa oficial, isso passou pela imprensa em geral, isso
isso foram produzidos materiais, documentos, tudo mais assim. Isso fez parte de um discurso. Se você me permite. Você me permite continuar isso aqui. E não só isso, quer dizer, invadiram a vida pessoal de Zé Eduardo de uma forma bastante desqualificadora. Olha, sabe? 30 segundos para cada precisa bastante desqualificadora, né? Entendeu? Assim, eu não posso deixar de reconhecer que o nível de inserção que ele teve aqui, que ele tem na sociedade sergipana, é assim. Agora que, por outro lado, a campanha que foi feita contra ele passou por esse, baixou mesmo, foi abaixo da canela, isso foi com certeza, né? Tá satisfeito, Carlos Alberto? Não, depois. Talvez, quem sabe, porque Zé Eduardo não colocava emendas do orçamento para todos os municípios. E a gente sabe, está vendo aí agora para onde é que vão as emendas do orçamento. As do Estado e as da União, né? Então é por isso que Zé Eduardo não presta, porque ele não manda para a Associação de Moradores de Mentira para dividir com o deputado que fez a emenda. É assim que funciona. O conceito de forasteiro não teria colado durante a campanha se não fosse isto que o Cauê reconheceu, do baixo ou reduzidíssimo nível de inserção dele na sociedade sergipana. E eu acredito que não foi isso que fez com que Zé Eduardo perdeu. Não foi essa campanha de forasteiro. Essa campanha serviu para tentar, como pano de fundo para alguma coisa. Agora, o que objetivamente se processou, aí é outra coisa. Olha, entendeu? Agora não é isso. Isso aqui que vocês estão vendo é apenas uma calorosa discussão. Baixaria a gente vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. Já voltamos. Nós estamos de férias, mas o Regra de 3 continua em janeiro. Você não vai ficar livre da gente, não. É verdade, Fátima. Você terá 5 programas especiais para você. Então, fique ligado. A programação do TV Caju normal. Nós é que estamos de férias. É verdade. E voltaremos 11 de fevereiro, sempre às 5 da tarde. Até lá. Até lá. Vestibular 2003. Sai na frente quem acompanha a programação da TV Caju, Liberdade FM, Infonet. Flashes, reportagens, informações e resultados. Tudo o que você precisa saber sobre o concurso Vestibular 2003 da Universidade Federal de Sergipe. Vestibular 2003, na Rede Sergipana de Notícias. Oferecimento IASES Internexus. Matrículas abertas. Cursos para crianças a partir de 7 anos. Master, Colégio e Pré-Vestibular. Campeão na Audite 2003. Seu parceiro até a vitória final. Olha aí, voltando com o terceiro e último bloco do Contraponto de hoje, pegando fogo, como eu disse aqui, inclusive no intervalo. E eu falei em baixaria, isso aqui é apenas uma discussão calorosa. Baixaria é o programa do Ratinho. Sônia, o SBT. Nos seios. Nos seios. E no bumbum, né? Um pouquinho. Por isso, Ratinho, que fora do Brasil eu faço show da Gretchen. Conga. Sim. Sai, todo o poder das trevas. Para de escrever, Marquinhos. Santo! Para essa música! Para essa música! Você também pôs silicone, né? Aqui e no bumbum. Deixa eu ver. Isso. Olha aí, eu trouxe esse trecho. Esse é um dos inúmeros programas que estão sendo discutidos agora no país inteiro e que o Congresso Nacional resolveu entrar na briga contra o que eles chamam de abaixaria na TV brasileira. Está saindo uma lista de programas que serão não recomendados, inclusive com a proposta de um boicote aos anunciantes desses programas. Isso sim, né, Cauê? Baixaria para valer. E o povo gosta disso? Se não gostasse, não teria audiência, né? Aí é difícil essa ficar... Você que passou a vida inteira idealizando o povo e achando que o povo era tudo? Não, eu acho que o povo ainda continua sendo tudo. Como é que fica isso? Acho que esse é um longo processo de formação que faz com que uma grande parcela da nossa população sinta-se contemplada com programas como esse e que, de uma certa forma, é um programa que tenta reproduzir um cotidiano. Na verdade, não achemos que isso é apenas uma coisa deslocada, um apêndice da nossa sociedade, não. Eu acho que isso tem ligações intrínsecas com o modo de pensar, com o modo de ver. Como é claro que na medida em que nós consigamos, enquanto civilização brasileira, direcionarmos para um outro tipo de caminho, né? Para um caminho que uns podem considerar mais ilustrado, de mais qualidade, nós talvez possamos expurgar esse tipo de programa sem a intervenção, inclusive, do Congresso. Porque eu também acho que, assim, como é que o Congresso vai intervir sobre isso?
né, que o quê? Vai propor censura a esses programas, vai propor que tipo de coisa? Eu acho que a pluralidade da sociedade contempla isso. E se não for pela sociedade que esses programas se expurguem, por ela mesma, vai ser difícil. Já a gente entra em como o Congresso... Porque aí nós vamos transformar o ratinho em vítima, ele se elege daqui a pouco, se elege senador e quem sabe mais o quê. Eu queria ouvir a opinião, um antropólogo e um criminalista. Não é um caso de polícia, Carlos Alberto, isso aí? Olha, veja, Ou é a lei do mercado? Veja, subjetivamente, eu fico chocado com esse tipo de gente aí fazendo uso do meio de comunicação com as porcarias, né, que diariamente manipulam. Não é, quer dizer... Mas eu não posso deixar, Luciano, de reconhecer, né, que isso é a tradução, o retrato também do espírito e do nível de cultura de uma faixa expressiva e enorme da população brasileira. Que quer isso? Agora, que resposta quem pensa no país, as elites responsáveis, os formuladores, tem que dar para esse tipo de problema? Né? Bom, é isso que você está propondo, é uma discussão orientada para um diagnóstico, uma solução para esse tipo de situação. Entendeu? Agora, vai censurar isso aí? Complicado. Você rasga a Constituição. Rasga a Constituição. Por que eu acho que não é assim, Luiz Alberto? Porque, primeiro, televisão é serviço público. Há uma concessão, né? Então há limites para funcionar. E segundo, que esse elemento que Carlos Alberto identifica como genuíno, né, da manifestação natural dessas pessoas, ele vem de fora. Esse tipo de programa aí é copiado da TV do lixo, da TV europeia. Claro. Né? E a americana, inclusive, é menor do que isso, é mais na Europa. Ou seja, eu acho que vale a pena assim, se meter nessa história e boicotar essas... Eu acho que, primeiro, essa discussão tem que se abrir, essa discussão com a sociedade. Essa discussão com rigor. Eu lembro uma historinha de Niemeyer, quando projetou o CIEPES para o primeiro governo Brizola. E aí apareceram uns críticos e disseram, não, o povo brasileiro não merece prédios tão bonitos, tanto concreto, etc. Aí o Niemeyer dizia, mas como é que você quer educar um povo com a nova sociedade oferecendo lixo ou barracos de palha? Isto é, eu acho que não é essa história de que o povo reflete isso. O povo reflete isso, mas o povo reflete outras coisas boas. A boa música, etc. Eu, como sou professor e tenho dedicado minha vida a isso, eu não acho que o aluno tem o professor que merece. Essa história de que o povo brasileiro tem a televisão que merece, não. Acho que o professor tem responsabilidade e tem que dar direção. Esse negócio de se submeter ao jogo, ao voluntarismo da massa, eu acho equivocado. E por isso o debate tem que ser para nós apontarmos e tirarmos isso da televisão. E dizermos que nós podemos fazer bons programas, com música, com estética, enfim, com outro nível de consciência para o povo. Porque esse é um instrumento educativo. É isso que é a consciência que nós queremos produzir, porque se nós aceitarmos, o povo é isso e fica nisso mesmo, a Constituição, claro, eu não defendo a censura, mas defendo uma discussão aberta que se abra isso por todo o país e vamos discutir. Você vai ver. Alcança os programas religiosos, por exemplo, das madrugadas? Pois é, o discurso religioso é outro tipo de coisa. Eu acho que tem que ser discutido. Isto é só para fazer proselitismo de um lado, quer dizer, você liga a televisão, é transe, é o passe, são todas as formas de curandeirismo. É o carrego. É o carrego. A sessão de descarrego. Eu acho que a sociedade tem que abrir essa discussão com os jornalistas, com os responsáveis pela coisa, pelos donos das empresas e pela sociedade como um todo. E nós vamos expurgar esse tipo de coisa a partir de um exercício democrático. O que Luiz Alberto disse, só para fechar a minha parte, Luciano, o que Luiz Alberto não contradiz o que... Eu estou dizendo o seguinte, que nesse momento rasga a Constituição. Mas se a sociedade quiser, rasga mesmo a Constituição, tá certo? E muda
a orientação que ela contém, sim, para dar uma outra orientação. Eu entendi por aí. O caso nem de rasgar, mas de estabelecer parâmetros para o funcionamento. Constitucionais. E eu acho que, por exemplo... Seu ponto final, qual é? Isso, a força motriz de um novo governo, por exemplo, como se todo mundo espera, eu acho que ele pode ser, inclusive, o capitaneador dessa discussão. Ele pode ter legitimidade, inclusive, para conclamar a sociedade e fazer essa discussão. Acho assim, meio complicado o Congresso, de uma hora para outra, dizer assim, não, nós vamos começar a ver isso aí. Acho que aí é complicado, entendeu? Porque não sei que forma, por exemplo, o Congresso não tem tradição de colocar as questões para a sociedade e discuti-las amplamente. Pelo contrário, tem a tradição apenas de executar. E esses programas com tanto tempo na TV, o nosso contraponto aqui tão apertado, com o Carol aqui brigando comigo. Vou entregar a vocês. Olha, o tempo acabou, ficamos por aqui. Semana que vem, com um novo programa, ficamos novamente com o Ministro da Cultura. Agora sim, a novidade para vocês. Até lá.